Bom, boa tarde, gente. Eu me chamo Hugo Santos. Vou apresentar para vocês o que eu já tenho, né, sobre o meu trabalho de dissertação, que ele se chama Ecologia Trófica e Ecologia do Movimento de duas espécies sintópicas do gênero Proceratops no sul da Bahia. Sou orientado pelo professor Mirko. Bom, o meu trabalho, basicamente, eu pretendo investigar sobre como essas duas espécies de Proceratops elas coexistem, né, no ambiente de maneira sintópica. E temos que esse assunto, né, da coexistência é um assunto muito recorrente dentro da ecologia, pois ele busca compreender uma complexa interação que pode levar à ter extinção das espécies, né, que é a competição, né, uma vez que os indivíduos eles precisam utilizar alguns recursos do ambiente e esses recursos eles são limitados, né, e vão ser utilizados por diversas espécies, então às vezes pode ocorrer competição por determinado recurso e a dependendo da disponibilidade desse recurso e de outros fatores, isso pode eliminar aqui uma espécie exclua a outra, né? Então, é um assunto bastante estudado. E ainda temos que as espécies elas vão tender a utilizar recursos mais similares se ela tiver uma conexão filogenética mais próxima, né? Então, indivíduos da mesma ordem, da mesma família, do mesmo gênero, quanto mais próximo essa conexão, a tendência de se utilizar o ambiente de maneira similar, ela existe, né? Para minimizar um pouco isso, as espécies elas vão desenvolvendo estratégias, né? E vão particionando o nicho, né? Então, elas tendem a focar cada espécie em determinado tipo de recurso, né? E utilizar de determinada maneira para evitar ao máximo essa competição. E se tratando de anuros, nós temos muitos estudos, né, com taxocenoses, buscando justamente entender, né, como essas taxocenoses estão partilhando o nicho. Isso são feitos em diversas dimensões, como do nicho acústico, o nicho espacial, o nicho alimentar, né? E temos como resultados que existem algumas estratégias, né, que podem reduzir essas interações negativas de competição, que é justamente essa partição de nicho, né? E com isso nós temos uma estruturação das taxocenoses que geralmente, por exemplo, leva em consideração o nicho acústico, né? Quando nós chegamos no campo, a gente consegue perceber bem que as espécies elas estão estruturadas, né? Então você tem determinadas espécies cantando em tal horário e ao longo da noite pode haver a mudança nas espécies que estão cantando ou alguma espécie espera a outra parar de cantar para começar a cantar. Então essas são as estratégias que as espécies vão utilizando, né? Além desses estudos de taxocenose, podem ser realizados estudos mais focados, né? Então, é comum também estudos que tentam investigar essa similaridade de nicho, buscando apenas pares de espécies, né? Então, espécies do mesmo gênero, até três espécies, é muito comum, geralmente do mesmo gênero, para ver até onde vai essa similaridade, né? Como eu falei, quanto mais próximo essa similaridade, maior seria a similaridade. Então, nós temos diversos trabalhos em diversas áreas, né? No nicho espacial, por exemplo, existem alguns trabalhos assim, com espécies do mesmo gênero, buscando entender, né, como, se existe essa diferença ou não, e principalmente na questão especial, nós temos que no uso do habitat, né, na distância desse habitat para a margem mais próxima, a altura do poleiro, o tipo de poleiro, né, eles podem divergir nesses aspectos. No nicho acústico, como já falei, pode ser um, uma divisão temporal, ou pode ser também na estrutura do canto de anúncio, e também no nicho alimentar, que pode ser se alimentando de presas diferentes também, né, entre outros. Bom, as duas espécies que eu vou estudar no trabalho é Proceratops renalis e Proceratops kirk, né, Proceratops renalis representado aí na figura A e Proceratops kirk na letra B. Ambas são espécies, né, o gênero, na verdade, é endêmico da Mata Atlântica. Eles são conhecidos como sapos de foliço. Eles vivem na serrapilheira das florestas e são bem difíceis de encontrar, né? Porque eles realmente parecem uma folha. Isso dá uma certa dificuldade de encontrar esses animais.
São animais pequenos, o Proceratops venalis chega a ter 7 centímetros de comprimento, enquanto o esquirque chega a apenas 5 centímetros. E eles estão na categoria da IUCN como um pouco preocupantes, né? O objetivo do meu trabalho, então, é investigar a ecologia trófica e a ecologia do movimento de Proceratops renalis e Proceratops esquirques, de modo a verificar a existência de diferenças que contribuam para a coexistência dessas espécies, né? Uma vez que elas ocorrem de maneira sintópica em uma região no sul da Bahia. E como objetivos específicos, eu vou estar descrevendo e comparando a dieta e o uso do espaço dessas duas espécies, verificar os níveis de sobreposição, né, nesses dois descritores de nicho, e verificar se a competição está regulando o uso de recursos entre essas duas espécies. Área de estudo, eu estou realizando um trabalho na Serra Bonita, né, que é uma RPPN, que fica no município de Camaquã. Ela fica bem próximo do município, né, coisa de 15 minutos de carro. Aqui, algumas fotos do local. É uma região que possui muitos riachos, né, muitos corpos d'água espalhados pela região, e também possui uma grande serrapilheira, né? Na segunda foto dá para ver um pouco, apesar que tem áreas com uma serrapilheira muito mais densa do que essa aqui. Aqui é a foto de um dos riachos que tem. Aqui está um pouco seco, né? Mas geralmente quando está no período chuvoso, isso aqui na verdade é uma queda d'água bastante forte e esse corpo d'água tende a ficar muito maior, né? Bom, as atividades de campo estão sendo realizadas, né, no período da noite. Estou usando busca ativa, ou seja, eu saio pelo campo procurando esses animais. Como eles são animais de serrapilheira, temos que ficar sempre revirando a serrapilheira com auxílio de um gancho, por exemplo, ou de algum pedaço de pau, ou até mesmo com o pé, né? Você vai levantando as folhas com cuidado para não acabar pisando em alguns. A duração média de cerca de 5 horas, né? Começando no finalzinho da tarde e seguindo todas as trilhas até completar todas. Para a dieta, eu estou utilizando a técnica do Stomach Flush, né? Seguindo o protocolo de Solé e colaboradores, que consiste em você fazer a lavagem do estômago do animal, utilizando esses equipamentos aqui. Então, você usa a seringa com água da poça, com água filtrada, e você força a entrada da água, né, na boca do indivíduo, utilizando, né, esses tubinhos aqui, e a tendência é que os conteúdos saiam junto com a água novamente, e você coloca ele aqui na peneira antes de cair no recipiente, você separa esse material e vai colocando em pendófilos para analisar posteriormente no laboratório. Estou utilizando um estereomicroscópio, né, uma lupa, para identificar os itens alimentares, e os itens estão sendo identificados a nível de ordem, exceto a família Formicidae, né, que possui uma grande importância dentro da dieta dos anfíbios. Então a gente tende a identificar a nível de família apenas as formigas. Quando a presa ela está intacta, né, a gente consegue pegar o comprimento e a largura dessa presa. Nós pegamos essas informações para aplicar essa fórmula e descobrir o volume dessa presa. E após isso nós também fazemos, nós mensuramos, né, o índice de importância para cada categoria de presa utilizando essa fórmula, né? Por isso que a gente pega o volume, porque a gente precisa dessa frequência volumétrica para aplicar essa forma. A outra é a frequência numérica e a frequência de ocorrência. Então, quantas vezes determinada presa ocorreu, o número de presas total, né, que teve na dieta, e a frequência de ocorrência seria em quantos estômagos aquela determinada presa ocorreu. Então, nós somamos tudo isso, dividindo por 3, dá muita importância. Nós também estamos fazendo uma análise de disponibilidade de presa, né, do o que é que tem disponível para esses animais no ambiente. Para isso, nós estamos utilizando duas estratégias, que é duas metodologias, né? A metodologia de armadilha tipo Pitfall. Então, nós estamos colocando pitfalls em algumas regiões da trilha, onde os animais são encontrados.
Então, eu estou utilizando copo descartável de 500 ml, né? Nós enterramos esse copo, colocamos um pouquinho de água e um pouco de detergente para quebrar a tensão superficial da água e os insetos, assim, os insetos, né? E a outra fauna presente ali, quando cair, afundar na água, né? E não fugir. E também estou utilizando o Estatuto de Winkler, que é para analisar diretamente a serrapilheira, né? Uma vez que esses indivíduos, como eu falei, vivem na serrapilheira, é uma metodologia que melhor se encaixa, né, para fazer esse levantamento, que consiste em você marcar 1 metro quadrado da serrapilheira e coletar, né? Inicialmente você peneira essa serrapilheira utilizando esse peneirador aqui, para você tirar os galhos maiores e a maioria das folhas, né? E também você acaba derrubando a maioria da fauna que está ali presente naquela porção de serrapilheira. E depois, com essa porçãozinha que cai aqui, nessa parte do saco, a gente tira ela e coloca num Winkler e deixamos ela pendurada por 48 horas no mínimo. E depois observamos. A tendência é que quando você coloca os indivíduos, né, nesse Winkler, como você tirou a serrapilheira, peneirou, a tendência é que os indivíduos eles tendem a se reestruturar ali dentro, né? Então eles começam a se movimentar daquela parte central da serrapilheira para a parte mais externa, e quando ele vai saindo, ele vai caindo, né? E aí ele cai nesse copinho que está aqui embaixo, que esse copinho já tem álcool, então quando ele cai, ele já acaba morrendo, e depois é só pegar isso e analisar. Sobre a ecologia do movimento, né? Eu vou utilizar a metodologia de pó fluorescente. Vou utilizar uma solução de um pó fluorescente de óleo mineral, proposta por Williams e colaboradores, porque inicialmente eu ia utilizar o carretel para mensurar o movimento desses animais, porém, com as experiências que eu estou tendo, né, das primeiras coletas que eu fiz, os indivíduos não são muito pequenos e muito leves também, né? O carretel, muitas vezes, é o triplo do peso de um indivíduo que eu estou pegando, então não tem como utilizar o carretel, então eu estou optando por fazer com o pó fluorescente. É uma metodologia que eu fiz alguns testes e pareceu funcionar muito bem. E essa solução com óleo mineral, ela permite que esse pó fique mais tempo no ambiente, né? E, por exemplo, quando chove, a tendência é que esse pó não se perca tanto, né? A trilha não se perca tanto quanto só o pó normal. Eu pretendo pegar o movimento diário das espécies, né? Então, utilizando o GPS para marcar o ponto inicial onde eu capturei esse animal e utilizar uma bússola depois para ir refazendo o trajeto, né? Então, cada ponto que o indivíduo deixar marcado, eu vou medindo a distância de um ponto para outro, e quando esse caminho, esse trajeto fizer alguma curva, eu pego com a bússola a direção, né, a orientação, e refaço esse trajeto depois. E para ter uma ideia do uso do espaço, eu vou estar pegando algumas características do microhábitat, como, por exemplo, a distância para o microhábitat onde o indivíduo foi encontrado, a distância para o corpo d'água mais próximo, a profundidade desse corpo d'água. Enfim. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um movimento que eu refiz de um indivíduo com processos renais. Ele percorreu 4 metros, né, e isso aqui seria mais ou menos a trajetória que ele fez. Bom, sobre as análises estatísticas, será utilizado o índice de diversidade de Simpson para medir a largura de nicho, né, da composição da dieta das duas espécies, e os valores gerados, eles, vamos dizer, se os indivíduos eles possuem uma alimentação especialista ou generalista, valores mais próximos a 1, né, depois de aplicar essa fórmula, valores mais próximos a 1, quer dizer que os indivíduos têm uma tendência a serem especialistas, enquanto valores maiores do que isso, de 2, vão ser considerados generalistas. E para avaliar o nível de sobreposição de nicho, vou estar utilizando a fórmula de Pianka, e também vou estar realizando o modelo nulo para verificar se existe a presença de competição, né, nesses escritores de nicho, e tanto a análise de sobreposição quanto o modelo nulo serão feitos através do EcoSim.
Para avaliar a seletividade de presas, será utilizado o índice de seletividade de Jacobs, né, onde eu vou aplicar essa fórmula e vou estar relacionando as presas que foram encontradas no estômago dos indivíduos e também a quantidade que foi encontrado nos estômagos e o que tinha disponível no ambiente, a quantidade que tinha no ambiente também disponível, para a gente poder ter uma noção de que se os indivíduos eles estão tendo alguma preferência por determinada presa, se estão selecionando as presas, ou se eles estão comendo apenas o que está disponível no ambiente, né? Farei também algumas análises, né, com os parâmetros morfológicos para ver se essa morfologia interfere na dieta dos indivíduos ou nos movimentos diários. Então, eu vou estar pegando o CRC e a largura da boca e vendo se tem alguma influência na dieta e o CRC e o peso dos indivíduos, se isso tem alguma interferência nos movimentos diários. Parece que eu vou estar fazendo uma correlação canônica no programa PEST 3.14. De resultados preliminares até agora, eu realizei 3 coletas apenas, né? Devido a esse período que nós estamos vivendo de pandemia, né? Mico comentou há pouco aí que a Serra Bonita ela não estava aberta, então a gente está tendo uma certa dificuldade, né? Apesar que estão permitindo que a gente tenha acesso às áreas, mas, enfim, né? Tem outras problemáticas também que a pandemia nos traz. A primeira coleta eu fiz ainda no ano passado, em novembro, e coletei 23 animais no total, né? E em 2021 eu fiz mais 2. Em uma delas peguei 25 animais, na outra eu peguei apenas 6, que foi a última que eu fiz, no mês de junho. E daqui é a tabela, né, com o que eu tenho da dieta dos animais até agora, né? Então, muitos desses estômagos que eu peguei estavam vazios, né? Então, até agora eu tenho 23 Proceratops renales e 12 Proceratops quisquis, isso com conteúdo, né? Sem contar os vazios. E até agora que eu tenho aqui Proceratops renales, ele tem se alimentado bastante de aranhas, formigas e de ortópodas, né? São os itens que teve maior quantidade aqui no índice de maior valor no índice de importância, enquanto o Proceratops quisquis, o índice de maior importância foi isópoda, mais seguido de formigas e também seguido de ortópoda, né? Então, tanto o segundo item mais importante para a Renales quanto para as Kicks foram mesmo formigas e o terceiro também foi o mesmo, eles diferindo apenas no primeiro item mais importante de suas dietas, né? Que um está sendo aranhas, o outro está sendo isópoda. E a largura de nicho dos dois está sendo bem pequena, né? Então mostra que são indivíduos aparentemente especialistas. E sobre a disponibilidade de presa, eu apenas analisei até agora os pitfalls, né, que eu fiz. Esqueci de falar, mas eu coloquei 10 pitfalls em torno da minha área de estudo. E fiz também 10 pontos de serrapilheira para o Winkler. E esses foram os resultados que eu tive até agora. Boa parte do que foi encontrado na dieta dos indivíduos eu também encontrei aqui no pitfall. Aranhas, coleópteros, colêmbora, formigas, outros himenópteros, né, que foram vespas, e ortópeda. E o Winkler eu ainda estou na fase de analisar, ainda não terminei, foi bastante coisa, né? E eu estou contando com a ajuda também de um amigo que, na verdade, a gente fez uma parceria, ele está coletando para o trabalho dele, ele trabalha com formigas, então ainda está nesse processo de analisar. Sobre a parte da ecologia do movimento, eu ainda também não consegui fazer muita coisa, né? Estou focando principalmente agora na parte da dieta primeiro, para depois começar a fazer a parte do movimento, né? Então é só isso. Obrigado pela atenção de vocês.